Sejam muito bem-vindos ao Conexão Morada, um podcast que foi criado para unir pessoas através do conhecimento científico. É um prazer ter todos vocês aqui conosco nesse bate-papo cheio de informações importantes. Hoje nós vamos falar sobre um tema super importante que faz parte da vida de muitas pessoas, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nesse podcast, nós vamos descomplicar o tema, trazendo informações relevantes que sejam importantes tanto para as pessoas que vivenciam o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quanto para os seus familiares ou profissionais da saúde, educadores e qualquer pessoa que se interesse pelo tema. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Morada. Preparem-se para uma conversa leve, divertida e cheia de informações. E para brilhantar esse nosso bate-papo, eu tenho hoje aqui convidadas maravilhosas, que além de competentes profissionais da área da saúde, são também minhas amigas, agora e colegas de trabalho lá na Clínica Morada. Então, eu tenho o prazer de receber vocês aqui hoje, doutora Marcela Agostinho, que é médica neurologista, neurofisiologista e especialista da dor, formada em medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde, fez residência médica em neurologia pela Santa Casa de Misericórdia de Goiânia e residência de neurofisiologia no Hospital Geral de Goiânia. Ela é especialista em dor pela Sociedade Brasileira de Dor e realiza atendimentos clínicos na Clínica Morada e exames de eletroneuromiografia na Clínica Traumática em Goiânia. Atua no atendimento de pessoas com TDAH, fibromialgia, neuropatias, demências e Parkinson's. Obrigada. Seja muito bem-vinda, doutora Marcela. Obrigada pela oportunidade. Imagina, um prazer ter você aqui com a gente. Temos aqui também a doutora Mariana Veiga, médica psiquiatra, formada em medicina pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduada em neurociências pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduada em psiquiatria da mulher pela Universidade de Anhanguera, tem especialização em terapia cognitivo-comportamental pelo Instituto WP, fez residência médica em psiquiatria no Hospital Geral de Goiânia, atende presencialmente hoje na Clínica Morada e online em todo o Brasil. Com mais de 10 anos de experiência, atua no atendimento de pessoas com TDAH, transtorno de humor e transtorno de ansiedade. Ademais, é uma grande palestrante, que eu já tive o privilégio de participar, né, de palestras com ela, sempre incrível, sempre educada e sempre disponível. Obrigada, doutora Mariana, por ter aceitado o convite nosso hoje. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, eu espero que a gente some na vida das pessoas, que a gente colabore para a saúde das pessoas e que a gente aprenda aqui uma com a outra aqui nesse momento. Obrigada. Temos aqui também a doutora Isabela Mesquita, nutricionista clínica, formada em nutrição pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduada em nutrição na obesidade pela Universidade Federal de Pernambuco, possui aprimoramento em transtornos alimentares pelo HC da USP, atende presencialmente também na Clínica Morada e online em todo o Brasil. Atua no acompanhamento de adultos e adolescentes com foco em emagrecimento, obesidade, diabetes, transtornos alimentares e doenças gastrointestinais. Bem-vinda, doutora Isabela. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, dividindo um espaço tão importante, de tanta relevância para todo mundo. Meninas, que alegria poder ter vocês aqui hoje, para esse bate-papo gostoso, né, sobre TDAH. E eu acho que não haveria momento mais oportuno para a gente tratar desse tema do que agora, mês de julho, onde nós tratamos da conscientização do TDAH, né, esse transtorno que acomete tantas pessoas. A gente sabe que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 3 a 8% da população mundial é acometida pelo transtorno. E no Brasil, cerca de mais de 11 milhões de pessoas vivenciam o transtorno, né? Então, acho que talvez até pela grande quantidade de pessoas que estão manifestando, né, ou que pelo menos está aparecendo agora, diagnósticos, a própria mídia tem falado mais sobre o assunto, né? Esse tema tem ficado mais aberto aí para as pessoas falarem sobre ele. Inclusive, algumas personalidades midiáticas têm ido à TV falar sobre a sua condição. A gente sabe o exemplo da apresentadora Sabrina Sato, que já falou inúmeras vezes aí nas redes sociais dela, em canais de televisão, sobre a condição dela. E um ponto que eu achei interessante é que ela mencionou que desde a infância
já apareciam ali sinais e sintomas de TDAH, mas o diagnóstico dela só foi definido no final da adolescência e início da idade adulta. Então, ela ficou ali naquele tempo em que ela não teve o diagnóstico, sendo taxada com vários adjetivos negativos, de preguiçosa, de atrasada, né, indisciplinada, e que afetava muito o emocional dela. Então, eu acho que, para a gente começar esse bate-papo, é interessante a gente começar definindo o que é o TDAH e apresentando ali os critérios diagnósticos desse transtorno. Acho que a doutora Mariana pode nos ajudar com isso. Pode ser? Perfeito. O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma alteração, vem de uma alteração neurobiológica. Não é necessariamente o ambiente que causa esse transtorno, né? Normalmente nasce-se com ele, existe um fator genético importantíssimo para a manifestação dele, e é uma doença. É uma doença porque causa prejuízos para a população que a possui. Não é todo mundo que tem TDAH. Deve haver critérios, né, que são critérios já sedimentados, oficiais para o diagnóstico. Né? Então, o que se tem no TDAH? A gente tem uma permanência, ele é pervasivo, existe uma persistência de sintomas e sinais, tanto da área da desatenção, quanto da hiperatividade e impulsividade. Então, eu não vou falar os critérios, mas eu vou falar um pouquinho das manifestações que a gente vê, da desatenção. O que a gente percebe na criança ou no adulto? A gente vê que são pessoas esquecidas, né, pessoas que têm dificuldade em se organizar, muita dificuldade em completar tarefas ou executar tarefas que exigem mais da atenção, que para esse ser humano pode ser um pouco mais chata. Então, o que esse ser humano faz com frequência? Ele procrastina, ele deixa para depois. E esses sintomas, eles são persistentes, eles devem estar presentes antes dos 12 anos, eles não vão normalmente surgir na vida adulta, e devem causar prejuízos na vida dessa pessoa. Além da desatenção, a gente deve observar também, né, para alguns casos, principalmente a gente chama de subtipo hiperativo, impulsivo, a gente vê manifestações, né, mais da inquietação, da impulsividade, ele fala mais, ele é considerado mais falante, ele muitas vezes interrompe o outro, isso é um sintoma muito característico, importante, ele termina frases do outro, né, ele se arrepende de algumas ações que faz, e esse subtipo é mais comum nos homens e chama atenção. A gente vai chegar nesse assunto ainda. Nas meninas é mais a desatenção, né? Chocantemente, né? Nas meninas, a gente vê muito mais um padrão de desatenção. Normalmente são meninas mais quietinhas, consideradas no mundo da lua, que tem muitos prejuízos por isso. Então, basicamente é isso. O que a gente precisa saber é que deve haver um impacto funcional e causar sofrimento. Né? Então, não é, eu sou só desatento, tem dia que eu estou mais agitada. Não, gente. É algo persistente que atrapalha a vida desse indivíduo. É importante o que você falou, que deve aparecer antes dos 12 anos de idade, porque hoje vem muitos adultos no nosso consultório querendo, buscando esse diagnóstico. Eu acho que eu tenho TDAH. E aí, o que é importante é a história. Aí você vai procurar como foi lá atrás desse paciente. Durante a vida dele, na infância, teve dificuldades na escola, às vezes ele vai falar que não teve dificuldades, mas talvez, será que não é porque ele estudou lá numa escolinha no interior, que não puxava tanto, vamos dizer assim? Ambiente, né? Marcela? E, às vezes, a mãe, o pai, ficava cercando o tempo todo ali, ele era desorganizado, mas a mãe ficava organizando o tempo todo, a mãe ficava trilhando o caminho dele. Então, a história é muito importante de você buscar como foi a infância desse paciente. E, né, e assim, não surge o TDAH no adulto. Não. Então, tem que buscar esses indícios lá atrás mesmo. Doutora, muitas pessoas perguntam também na clínica se existe uma base genética para o TDAH, né? As pessoas falam assim, meu filho está hiperativo, está agitado, está desatento. Será que isso tem a ver com alguém da família que também
tenha algo parecido. A senhora podia falar um pouquinho para a gente, assim, dessas bases neurológicas, né, do TDAH ou biológicas? Muito importante, porque a herdabilidade do TDAH é altíssima, é de 70% a 80%. Né? Então, assim, a Mariana sabe bem que dentro da psiquiatria é uma das doenças mentais com maior herdabilidade, né? E um filho de uma pessoa que tem TDAH tem 6 a 8 vezes mais chance. Então, é altíssimo. Então, se o pai é TDAH, devemos procurar se os filhos também não são. E aí acender a luzinha vermelha, a importância da história familiar. Da história familiar. A clínica, né, a gente fala muito na medicina que a clínica é soberana, a anamnese bem feita, em que a gente volta para os antecedentes, não é que não serão todos, mas isso já traz um sinal importante, né, de atenção, né, Marcelo? Isso. Então, a gente tem que buscar o histórico familiar sempre, é muito importante. E eu acho até engraçado que às vezes os próprios clientes, eles falam assim pra gente, ó, quando a gente pergunta, né, existe alguém na sua família que tem transtorno mental, algo do tipo, aí eles falam assim, eu acho que muita gente, mas assim, diagnosticado mesmo não, mas eu acho que tem, viu? Quando é assim... Adoro. Doutora, um monte de gente tinha que estar aqui na sua frente, mas só eu estou. Adoro. Exato. E a gente falando aqui, né, de critérios diagnósticos e pensando em termos comportamentais, quando a gente fala da agitação, da hiperatividade, doutora Isabela, será que existe algum alimento que às vezes a pessoa consome mais e que pode gerar sintomas parecidos com alguém que tenha um TDAH? Então, existem algumas semelhanças que a gente pode encontrar a depender do consumo alimentar da pessoa. Então, nesse público é muito comum ter a prevalência de consumo de estimulantes, tanto muito café, energéticos, e até também comportamentos de maior desatenção pela supressão do comer, né? Então, são indivíduos que às vezes esquecem, estão envolvidos ali em muitas atividades, acabam esquecendo de se alimentar, e isso também acaba podendo gerar alguma deficiência nutricional que vai trazer sintomas semelhantes ao do quadro. Então, até ter essa parceria do atendimento conjunto também contribui com um diagnóstico diferencial para os médicos que estão acompanhando esse paciente. E o açúcar na criança? Eu vejo assim, que meu filho, quando ele come doce, nossa senhora, aí brota o Homem-Aranha, né? É uma energia. Mas aí, né, simula o TDAH, mas a gente não pode falar que o açúcar gera o TDAH. Sim. Isso aí é uma ideia errada, né? É um mito, não é isso? Então, é bem comum ter essa associação em relação ao consumo de açúcar, tanto na criança, no adolescente, até no adulto, e a condicionante para gerar sintomas de TDAH. Então, na criança, até brinco. Eu acho engraçado que, às vezes, os pais levam a criança para uma festa de aniversário, essa criança vai comer doce e vai estar lá toda agitada. Mas aí, se a gente vai olhar todo o cenário ali desse evento, a criança teve uma agitação porque estava com outras crianças, teve uma modificação da rotina de sono dela, então tinha muito estímulo ali no ambiente, e aí a gente faz a associação direta com açúcar e esquece todos os outros personagens que estavam ali na cena também. Já no adolescente e no adulto, a gente vai ter esse mesmo olhar, mas pela via de consumo. Então é um público que vai consumir mais, tanto a questão dos estimulantes, como a gente falou anteriormente, como alimentos de maior recompensa rápida. Então, esses alimentos ultraprocessados, hiperpalatáveis. E aí a gente também, novamente, vai olhar diretamente a associação do consumo e esse comportamento mais desregulado, mas, na verdade, até a dificuldade mesmo da organização de rotina é que promove mais esse consumo desse tipo de alimento. Não é que o açúcar gera ou cria o TDAH. Não. Porém, os pacientes com TDAH devem evitar, né? Sim, como a população como um todo, né? Usar com parcimônia, né? Isso. Piora o transtorno, né? E é interessante nesse assunto de alimentos, né, como a cafeína também entra num protagonismo, né, para quem tem TDAH. Porque nesse ritmo de procrastinar, de deixar para depois, há um abuso da cafeína em que gera danos absurdos, né? Então, é interessante essa via de consumo da cafeína, é como se fosse um autotratamento. E, nesse sentido, pode deixá-lo mais ansioso, pode comprometer nessa produção que ele deseja de última hora, né? Sim. É muito interessante. O acompanhamento nutricional é bem importante para esse paciente poder se adequar, porque ele tem, a maioria desses pacientes tem distúrbio de sono, e o que eles
comem, o que eles consomem, podem atrapalhar ainda mais, né, o sono Sim. deles. São Então, pacientes essa que- questão do café, né? Sim. Uhum. São pacientes que têm muita dificuldade ali de ter essa percepção dos sinais de fome ali mais gradativos. Então, são pacientes que se alimentam de uma forma insuficiente, então é um corpo que está sem energia. Então, naturalmente, é um corpo que vai ter mais desatenção e ele vai tentar compensar com algum tipo de estimulante. Então, vai ficar nesse ciclo o tempo compensação, todo né? de compensação e é um corpo que vai estar sempre, na verdade, cansado, não vai estar conseguindo executar as funções com qualidade. E tem muita relação de TDAH com compulsão alimentar, Tem, né? Justamente tem. por conta disso que você falou, Sim. de que eles não conseguem perceber. Aí, na hora que eles vão comer, o que acontece? Exageram na quantidade, né? Exatamente. Então, tem Uhum. estudos assim, de acompanhamento mais longitudinal que fazem essa associação de pacientes com TDAH, eles têm uma tendência maior ao desenvolvimento de compulsão alimentar e até da obesidade também. Então, aí o fio que parece amarrar assim, essa associação é essa questão da impulsividade. Então, é sempre comum encontrar esse paciente que vai ficar horas sem comer ao longo do dia e no final do dia comete aquele exagero. Isso acaba até trazendo uma certa confusão até na suposição de diagnóstico de transtorno alimentar. Sem dúvida. Sim. Doutora, mas ouvindo vocês falando aqui sobre a questão da dieta, me veio uma dúvida. Como é o engajamento desse paciente com TDAH numa dieta, né? Porque tem ali uns esquecimentos da rotina do dia. Dieta e Ele, organização, né? eles têm as dificuldades de persistir, né? Sim. Será que eles persistem na Como é que é dieta, né? isso, assim, para eles, né? Eu acho que assim, o acompanhamento nutricional ele precisa entrar para contribuir muito com essa organização do paciente. Então, quando chega um paciente com TDAH, nem sempre ele vai chegar no meu consultório me procurando pelo quadro dele de TDAH. Ele vai me procurar por um quadro de obesidade, alguma questão gastrointestinal, mas é uma característica dele. Então, é um perfil de funcionamento que eu preciso ficar atenta. Então, eu propor um plano alimentar para ele cheio de rituais, cheio de refeições ali para ele decidir quando ele vai comer, uma lista enorme de alimentos, dificilmente esse paciente vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Então, no caso de pacientes com TDAH, eu gosto sempre de usar a premissa do menos é mais. Então, a gente vai combinar ali Muito bom. poucas refeições bem estruturadas ali, já decididas no consultório, do que eu entregar para ele opções de vários alimentos para ele ter essa carga de decisão lá na casa dele e não conseguir fazer essa associação na refeição. Porque, como a gente falou sobre os critérios diagnósticos, a dificuldade dele de organização, planejamento é muito grande. Então, se você colocar para ele organizar uma lista de supermercado com vários itens, Talvez não seja eficiente. várias receitas ali, se você der muitas opções, Vai se perder, fica- provavelmente. Se não Sim. tiver em tratamento. Exatamente. uhum, E eu achei interessante você dizer que geralmente os pacientes vêm por indicação de outro, né? Eles não chegam para você diretamente, né? Eles vêm por outros. E aí é uma maneira da gente pensar também, né? Quem poderia fazer esse diagnóstico do perfeito. TDAH? Porque hoje a gente vê professor dando diagnóstico, pai e mãe dando diagnóstico, né? Internet dando diagnóstico, a gente entra lá na internet, tem teste para você fazer online Autodiagnóstico. e para saber se você tem o TDAH, né? Os psicólogos querem cair duros, né? Quando vê isso aí na internet. Então, é importante a gente falar disso, né? Perfeito. Quem é a pessoa competente para fazer esse diagnóstico? Acho que a doutora Marcela quer nos dizer aí. A consulta clínica com um neurologista ou com um psiquiatra é fundamental, mas eu gosto muito de pedir um teste neuropsicológico. E aí eu quero que você explique da importância. E não é obrigatório, mas isso é uma ferramenta que nos ajuda muito clinicamente, porque é um respaldo até que a gente tem, né? E aí o laudo bem feito, esse laudo bem minucioso, ele tem muitos critérios que fortalecem a nossa avaliação, né? E o nosso diagnóstico, o tratamento. E esse teste, ele pode ser usado como diagnóstico e às vezes eu peço novamente para até ver o tratamento desse paciente como uma avaliação, né? O quanto esse paciente melhorou depois de algum tempo, né, de tratamento.
Sim. Eu gosto de dizer que é um diagnóstico eminentemente clínico, né, em que o paciente deve sentar na nossa frente, né, do profissional médico, né, estabelecer uma conversa detalhada, muitas vezes entrevistar os pais, né, para entender essa história que é tão importante da infância e tudo mais. Acho que é um diagnóstico muito complexo, muito sério, que muitas vezes demanda um teste neuropsicológico e que deve estar alinhado, né, o do profissional médico estar presente, porque deve estar alinhado com o diagnóstico diferencial, né? Muitos sintomas do TDAH estão presentes em outras doenças psiquiátricas, né? Então, essa análise integral, tanto do ponto de vista dos antecedentes familiares, da família e do próprio paciente, do exame psíquico do paciente, que é um material riquíssimo que nós temos, é que a gente pode estabelecer. Sim. Muitas vezes as escolas, né, os professores, né, o professor de natação quer fazer diagnóstico, né, e eles podem auxiliar, eles podem caracterizar como é o ser humano nesse ambiente, né? A escola pode auxiliar fazendo um relatório, como Isso. o paciente, a pessoa se comporta no ambiente escolar, né? Mas dar o diagnóstico não são para eles, né? Outra questão que eu gosto muito de mencionar, inclusive no consultório, é a questão do autodiagnóstico, que são os testes online que no TikTok, ó, se você tem isso e isso, você vai ter TDAH. Sim. Tem um lado bom disso, que isso pode fazer com que a pessoa busque auxílio profissional especializado. Mas existe um lado tenebroso em que a pessoa, de repente, se reconhece em doenças e vai buscar autotratamento. E aí existe um risco muito grande nisso. Uma coisa do teste neuropsicológico que eu acho muito bom e importante, porque esses pacientes muitas vezes são chamados de burro, né? Retardado, né? Pejorativamente. Sim. E é um teste que a gente consegue medir esse QI. E às vezes comprovar que esse paciente tem um QI normal, às vezes até acima da média. Né? Então, é uma forma de você estabelecer isso aí e até fortalecer esse paciente. Olha aqui, o seu QI é normal. Você tem inteligência como as outras crianças. O tratamento vai te ajudar a seguir melhor na escola, né? Desenvolver melhor. Eu falo que o diagnóstico do transtorno de déficit de atenção, ele é multiprofissional, né? A gente precisa ter aí a atuação de diferentes frentes de profissionais para a gente conseguir chegar num diagnóstico. Porque, como a doutora Mariana falou, muitas vezes os sintomas eles se sobrepõem, né? Eu tenho uma pessoa com uma agitação motora e uma inquietude. Uma pessoa com TAG, por exemplo, também pode ter uma inquietação, né? O transtorno de ansiedade generalizada. Sim. Então, o limiar é muito próximo, né? Do que diferencia um transtorno do outro. E aí eu fico muito feliz quando eu recebo encaminhamentos, doutora, de neurologistas, né? Solicitando ali a avaliação neuropsicológica, que é uma ferramenta que a gente tem hoje, que auxilia muito mesmo nesse diagnóstico diferencial. E aí eu quero até compartilhar um exemplo com vocês, né, de uma paciente minha que chegou para tratamento comigo, na verdade, para psicoterapia, no primeiro momento. E aí ela veio com diagnóstico de depressão grave, né, e, enfim, de muitos anos. E aí, nos relatos dela e nas queixas dela, sempre vinha a questão da inteligência. Porque na escola eu não conseguia aprender, eu sempre tive dificuldade de aprendizagem, as crianças me chamavam de burra, né? E eu era taxada como burra na escola. E aí, ao longo do processo de psicoterapia, eu fui percebendo que o raciocínio dela era bom, né? Tinha uma velocidade de processamento importante. E eu comecei a pensar que, na verdade, a situação dela poderia ser algo diferente da inteligência. E aí, propus para ela a gente fazer o processo de avaliação. No primeiro momento, ela se sentiu resistente à avaliação. Acho que até por um receio de obter ali um diagnóstico, né, que confirmasse um possível problema de inteligência que ela não queria ter confirmado. Mas aí eu insisti com ela, e ali com muito carinho, né, cuidadosamente, eu consegui convencer ela a fazer a avaliação. E aí, quando a gente finalizou o processo de avaliação, o que apareceu nos resultados dela? Inteligência perfeita.
perfeita, sem nenhum prejuízo, em nenhum dos aspectos da Uhum. inteligência. Mas ela tinha uma dificuldade de atenção, né? Então, a atenção concentrada dela estava prejudicada. Então, o que essa paciente tinha? Na verdade, ela tinha um déficit de atenção, né? Relacionado aí com o transtorno, com o TDAH, e não com uma inteligência. E aí, quando eu entreguei o laudo para ela, no dia que a gente fez a devolutiva ali, eu falei para ela: fulana, a partir de hoje, você nunca mais vai falar para as pessoas que você é burra. Você vai falar que você é desatenta, é diferente, né? Mas burra você não vai falar. E aí, o que foi o final dessa história, né? A gente encerrou o processo de psicoterapia, porque a partir do momento que ela obteve a informação de que a questão dela era de atenção, a vida dela deslanchou. A depressão a gente conseguiu manejar, e a vida dela deslanchou, e ela teve alta e foi embora, né, do consultório. Olha Anos só. depois, ela me mandou uma foto no WhatsApp, dizendo, e a foto era da formatura dela, Ai, gente, que lindo. e ela dizendo: doutora, né, lembrei de você, você me ajudou muito, e eu estou te mandando aí porque eu consegui formar. Ou seja, Muito eu bom. não tinha um problema de inteligência. Perfeito. E eu acho que a avaliação neuropsicológica, ela vem para isso também, né? Para o autoconhecimento do paciente e para ajudar vocês, neurologistas, psiquiatras, também no diagnóstico ali. Então, eu acho muito importante mesmo. Muito legal essa fazer. história. Muito bom. Uhum. E assim, uma pessoa que ela descobre que ela é desatenta, como no caso dessa paciente, ela consegue aprender estratégias. Com E hoje a certeza. gente tem internet aí, tem os psicólogos, tudo. A internet nisso é muito boa, Auxilia. porque se ela consegue captar que ela tem esse problema de desatenção, ela vai o quê? Ela vai anotar, ela vai fazer uma agenda, ela vai fazer quadro de avisos, ela vai começar a esquematizar. Então, assim, ela vai mudar o jeito dela entender a vida e se organizar melhor. E Com aí, certeza, né? ela vai conseguir funcionar melhor no dia a dia dela, né? E muitas pessoas, às vezes, não conseguem estabelecer essas estratégias sozinhas, né? E aí elas vão também precisar do acompanhamento aí da psicologia, né? A terapia cognitivo-comportamental é uma ótima ferramenta para essas estratégias. E aí a gente consegue, sim, ali com o paciente, estabelecer estratégias que vão fazer ele funcionar bem na vida, com as limitações que ele tem, né? Porque ele tem. Isso. E aí eu acho, por exemplo, sentar na frente, eu acho que É uma das estratégia. estratégias que dá certo, né? É. Você orientar essa criança a escrever o que ela está vendo no quadro, Uhum. né? Para ela estar presa no papel, né? E não deixar a atenção sair, né? Do foco ali. Então, é muito importante esse autoconhecimento para a pessoa. E nesse desenvolver. ponto das estratégias, é importante a gente, que é profissional da saúde, também estar conectado com os profissionais da educação, né? Sem Nos dúvida. meus laudos, eu dúvida. sempre faço essas sugestões lá no final, porque eu sei que às vezes as pessoas também têm uma dificuldade, são muitos alunos ali na sala, Sim. né? Pra você ficar acompanhando, Sim. às vezes dando atenção ali apenas para um. Mas eu gosto sempre nas minhas avaliações, quando é de criança, colocar algumas sugestões de estratégias que os professores podem utilizar ali na sala de aula para facilitar a vida desse aluno também, né? Então, justamente isso que você diz, colocar o aluno para sentar na frente, repetir mais de uma vez, confirmar se aquele aluno está realmente atento no momento que ele está dando a explicação, se não, chamar a atenção dele para o tema, né? Ou colocar ele num exemplo, porque aquilo já faz chamar a atenção dele também. Então, eu vou colocando ali várias estratégias. Então, acho que é muito relevante a gente ter essa conexão. Psicólogo, psiquiatra, neurologista, nutri, família, escola, né? Para o bem-estar desses nossos pacientes. Com certeza. Doutora, agora dentro da área da neurologia, né? A senhora poderia explicar para a gente quais são as bases neurológicas ali do TDAH, como é que isso acontece dentro do nosso corpo, né? Sim. Da nossa cabeça? Então, a alteração é cerebral no córtex pré-frontal, que é uma região que a gente pode chamar de diretor executivo. Ele é responsável por organizar,
planejar tarefas, é responsável por controle de impulsos e também por regular a atenção. Então, uma região do cérebro que regula toda essa questão que justamente está deficitária no TDAH. E a base de neurotransmissores alterados também é muito importante. Nós temos alteração de dopamina e noradrenalina, que estão em funcionamento desregulado nessa região do córtex pré-frontal, gerando toda essa disfunção. Ah, interessante. Doutora Isabela, existe algum tipo de alimento que a gente possa ingerir que melhora isso, assim, que ajuda a gente aí nos neurotransmissores, enfim, no funcionamento do nosso cérebro? Alguma coisa aí que ajuda? Então, é um tema que chama muita atenção, a busca por nutrientes mágicos, por suplementações que vão aumentar o foco. Mas o que a gente vê na literatura é que não há nada muito consistente, a plausibilidade fisiológica ali do mecanismo do nutriente para a função faz um pouco de sentido, mas quando os estudos vão avaliar, a gente não tem esse respaldo todo. Então, eu costumo dizer que para o bom funcionamento ali da atenção, ela precisa do corpo inteiro, ela não vai estar só ali funcionando na cabeça, né? É muito bom E aí nós vamos precisar organizar a estrutura dessa alimentação como um todo para que esse corpo tenha a entrega de energia ali ao longo do tempo e consiga funcionar de maneira adequada. E claro que é importante a gente avaliar as deficiências nutricionais que podem agravar alguns dos sintomas do TDAH. Então, por exemplo, é comum de acontecer deficiências das vitaminas do complexo B e do ferro, por exemplo, e esses nutrientes eles estão envolvidos ali em funções, como cofatores ali de funções energéticas, de neurotransmissão. Então, a deficiência de ferro, por exemplo, ela tem relação com a produção de dopamina, e aí uma deficiência ali de ferro, ela vai comprometer mais a atenção desse paciente. Então, aí, tendo a constatação dessa deficiência, é um nutriente que vale a pena a gente corrigir, seja por meio da alimentação, com ajustes possíveis, ou até mesmo da suplementação, se for necessário. Mas sem um suplemento aleatório para o aumento do foco nesse paciente. Não há Mágica, não é a mágica. Ai, gente, mas que maravilha que existe, né? Sim. Porque, então, não é só remédio, né, doutora? Não é só remédio. Porque tem paciente que chega assim, Quero remédio. uns falam que querem, O outros falam assim, autodiagnóstico. não vou tomar remédio de jeito nenhum, porque isso aí muda meu jeito de ser. Não quero ficar Boa. viciada. Não quero ficar viciada. Ótimo tema. Primeiro, né, gente, a estruturação da estratégia, né, a construção da estratégia terapêutica, ela deve passar pelo sofrimento e a necessidade desse tratamento. Eu tenho pacientes adultos com TDAH que não usam medicamentos, mas estão em psicoterapia, fazem atividade física regularmente, estão muito bem nutridos, se conhecem, se entendem e estão no momento que não têm demandas para o tratamento, não estão sofrendo, né? Porque a gente se embasa para o tratamento com o sofrimento do paciente, que podem envolver questões de autoestima, né, de baixo desempenho, quer seja intelectual, acadêmico, profissional, né? Então, um paciente que está manifestando um sofrimento em várias áreas da vida, a gente não deve titubear em tratar, mas é um tratamento, gente, monitorado. É por isso que a gente não deve usar o remédio do amigo. É por isso que a gente não pode se autodiagnosticar. Deve ser uma proposta terapêutica em que há regras de horários do uso do medicamento, para alguns dias adequados para o uso desse medicamento, controle ou evitar principalmente o uso de bebidas alcoólicas. Então, existe uma estruturação para o tratamento, né? E a gente percebe que a maioria dos pacientes tem benefícios para o uso. Você me perguntando, alguns medicamentos para TDAH causam dependência? Causam dependência, mas causam mais dependência em pacientes que não precisam utilizar esse remédio. E a gente entra em outro tema muito sensível, né? A questão do uso dos psicoestimulantes para desempenho. Porque os psicoestimulantes, que é uma classe de medicamentos para TDAH muito eficientes, atualmente são usados para desempenho, de maneira equivocada. E aí esse uso... Estudar para concurso. Exatamente. Esse uso ele está muito mais implicado para a dependência, para a piora do sono, para a piora comportamental, porque é usar um remédio que você não precisa Piora e não da deve. ansiedade. Principalmente piora da ansiedade, alterações do sono. Então, eu sempre falo que o tratamento do TDAH, como de outras doenças psiquiátricas, é um tratamento que deve ser levado muito a sério.
para as crianças, né, pela família principalmente, que a criança deve ao longo do tempo conhecer o seu quadro, sim, você tem que explicar para a criança o que ela, de acordo com a maturidade, o que ela tem, né, eu acho que é muito útil, e para o adulto ele deve ser encarado com muita responsabilidade, sabe? Você disse um ponto muito sensível, importante para a gente trazer aqui para esse debate. Quando você falou assim, a pessoa que toma o remédio do coleguinha, né? Quais os riscos de uma pessoa que se automedica Perfeito. nessa situação? Perfeito. A pessoa que não apresenta doença, principalmente, que está se automedicando, ela tem mais risco de manifestar dependência. Porque é um prêmio. Ela não está usando para tratar uma doença. Ela está utilizando para ter benefícios. E isso vai ocasionar um reforço positivo para ela, que pode ser perigoso para acionar o circuito mental da dependência, né? Então, esse é um grande risco. Outros riscos, insônia, né, agitação, comportamentos, né, crises de ansiedade, por exemplo, né? Então, ela está usando sem supervisão médica, por exemplo, ela pode abusar da cafeína, por exemplo, em uso de psicostimulante, usar em horário inadequado. Então, há uma gama de possibilidades danosas para essa pessoa que não tem a doença. Então, essa pessoa que não tem a doença, ela tem que buscar um psicólogo, por exemplo, fazer psicoterapia para se compreender, para entender por que ela acha tão útil isso, para entender que, na verdade, ela precisa modificar os próprios comportamentos para chegar aonde ela quer. E, para mim, isso passa primeiro por um autoconhecimento, né? Eu não estou, não é uma crítica a essa pessoa franca. Na verdade, ela precisa se conhecer. E a psicoterapia é maravilhosa nisso, né? Entender as suas dores melhor, sabendo que não tem a doença, treinar a sua frustração, entender onde você errou, né? O que você pode melhorar, né? Porque muitas vezes são intolerantes a frustrações, intolerantes a limites. E isso não é doença, gente, isso é comportamento. E você disse dos casos em que as pessoas que não são acometidas, né, de nenhum tipo de patologia, fazem uso do medicamento. Mas tem gente, doutora Marcela, que tem problema de sono, né, insônia, e quer tomar o remédio do coleguinha lá, que pegou emprestado. Não, me dá só uma aí. É só que ele não está dormindo bem, né? Pode ser que ele está com sono ruim, qualidade ruim, às vezes até uma apneia do sono. O sono é todo fragmentado, superficial, né? Isso no outro dia, obviamente, ele não vai ter concentração, foco, e a apneia do sono acontece em crianças também, né? A gente pensa que é coisa de idoso, mas não, tem crianças com apneia do sono, com problemas respiratórios. E o remédio do outro não serve para ele. Não, tem porque que ter uma avaliação. Isso, o problema dele pode ser otorrinolaringológico e ele precisa resolver um adenoide, e aí, fazendo um procedimento cirúrgico, vai resolver o sono dele, ele vai dormir melhor, concentrar melhor, vai ser outra criança. Então, é muito importante verificar essa questão do sono, a qualidade do sono, ter horário para dormir. Criança tem que dormir cedo, né? Tem que dormir 9 horas da noite, porque tudo isso é importante. E também tem outras questões. A ansiedade, muitas vezes, também simula muito o TDAH, e a pessoa quer tratar, acha que tem TDAH, e às vezes o problema é outro, né? É transtorno de ansiedade. Como é que fica essa questão do diagnóstico diferencial, né? Porque muitas vezes a pessoa vem com uma queixa de sinais e sintomas ali que são muito semelhantes ao TDAH, mas quando a gente começa a investigar, aí a pessoa às vezes tem um problema auditivo, né? Ou ela tem um problema de linguagem. E aí, como fazer essa diferenciação, né? Do TDAH para outras patologias ou sinais, sintomas, enfim, que a pessoa apresenta. Aí, o feeling do médico, a avaliação médica é muito importante, a clínica. história, o hábitos de vida, essa criança está enxergando bem, né? E aí o pai, a mãe tem que estar sempre atento a isso. Como que os hábitos dessa criança, de sono, celular, telas, né? A gente vê que as crianças hoje não têm limite, e a Sociedade Brasileira de Pediatria impõe limite para telas, porque a tela em excesso, ela pode predispor o aparecimento de TDAH no indivíduo geneticamente predisposto. Então, uma criança que tem
os genes, tem familiares com TDAH e está exposto à tela desde 1 ano de idade, ele vai desenvolver, consequentemente, esse TDAH e, às vezes, de forma até muito severa. Só né, para Mariana? quem está Sem assistindo dúvida. a gente ficar claro e, às vezes, esclarecer essa dúvida, que pode ser de alguém que está assistindo a gente também, qual seria o tempo ideal ali para o uso de telas, né? Para crianças? É importante falar sobre o uso de telas na infância. A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza que até 2 anos de idade, 0 telas. De 2 a 5 anos, 1 hora de tela por dia. De 6 a 10 anos, 2 horas de tela por dia. De 11 a 18 anos, 3 horas de tela por dia, e o ideal é que seja sempre com supervisão, limite de tempo e supervisão dos pais ou responsáveis. É um tempo pequeno, né? Para a Sim. quantidade de horas que as crianças estão ficando no celular, no Muito tablet, enfim. E é interessante também, eu acho que acrescentar que a tela não deve entrar para o momento de refeição, Sim. né? Porque isso atrapalha, né, o entendimento, aquele momento que pode ser mágico, interessante para a união familiar, né? Então deve-se evitar, né, o uso de telas, acho que para qualquer idade durante as refeições, mas para as crianças entenderem, né, e conhecer os certeza. alimentos, porque a tela vai distrair do que ela Isso. está comendo. Mais tarde vai gerar obesidade. Pode gerar Sim. obesidade, É um porque o fator de comer, risco. sem dúvida. Uhum. E outra questão muito interessante é que não deve ser, dentro de uma abordagem comportamental, a TV não deve vir como prêmio, nem como castigo, né? Na verdade, a TV pode ser um ponto muito interessante, deve ser supervisionado pelos adultos, mas ela deve entrar como um hábito familiar sem que exista a ideia de castigo e prêmio, que isso também atrapalha a concepção de lazer, né, de aproveitamento, né? E falando sobre esse tempo que as crianças ficam muito em telas atualmente, as crianças precisam de movimento, né? Crianças expostas a telas, elas não se movimentam. Então, elas não experimentam o tédio, que é tão importante, gente. Doutora Mariana, mas o uso de tela excessivo Aham. tem a ver com TDAH? É interessante a sua pergunta. O uso excessivo de tela, quando você fala para mim excessivo, eu penso no uso prejudicial, né? Então, a tela pode entrar no lugar de prazer, talvez, para quem tem TDAH, né? E pode diminuir esse repertório de prazer, né? Na medida que é um prazer rápido, dependendo do conteúdo, pode comprometer as outras áreas da vida, né? De uma maneira compulsiva ou impulsiva, o paciente ficar muito tempo, né, em certos programas, atrapalhar a sua rotina de maneira geral. Então, pode-se dizer que sim, né? Pode ser Sim, que porque a sim. gente vê pais reclamando que crianças estão hiperfocadas ali No nos nos jogos, joguinhos, né? né? E o Em hiperfoco é uma desenhos, vídeos que característica, elas né? estão vendo Exato. ali no É. tablet. E muito pouco atentas às outras coisas que estão acontecendo ao seu redor. E aí a questão da recompensa rápida, né, gente? É o prazer rápido do que se está assistindo, né? Então entra, assim, na questão do hiperfoco, do TDAH, né, daquele foco do que é de interesse, né? E ficar tempos nessas questões de interesse, mas é muito da recompensa rápida, do prazer rápido, né? Sem tédio. É como se retirasse o tédio da vida deles. E isso vai ser prejudicial. Doutora Marcela, a senhora estuda muito, né, sobre dor, trata um monte de gente que sente dor aí o tempo todo. Existe alguma relação do TDAH com dores crônicas? Sim, é interessante, é uma relação que vem sendo estudado recentemente, mostrando que há uma relação entre TDAH e dor crônica, há uma sobreposição de genes, e tem muita relação com a fibromialgia, com a enxaqueca, lombalgia crônica. Então, tem uma sobreposição genética, que é chamado de pleiotropia, quando tem genes que se sobrepõem. E aí, hoje está vendo nesses estudos recentes que tem essa relação. E aí, a gente vê nas pacientes com fibromialgia que tem muito essa questão do foco e da concentração. E aí, é dito como fibrofog, será que é fibrofog ou TDAH? Né, gera sempre essa confusão diagnóstica. Será que é uma paciente com fibromialgia e TDAH ao mesmo tempo?
E aí a gente tem que observar a questão do fibrofog, que é uma manifestação da fibromialgia, que ela piora nos momentos, nas crises de dor, nas fases piores daquela paciente. Então, se ela está num momento de mais tensão, mais ansiedade, ela perdeu um parente, ela discutiu com o chefe, vai piorar o foco e a concentração dela. Mas nas outras fases, que ela está melhor, ela, vamos dizer, está num momento de calmaria, melhora o foco e a concentração, fica melhor. O TDAH não tem relação com dor. Então, o TDAH, ele vai ter, e ela vai ter esse histórico de falta de atenção, impulsividade, inquietação. Isso é independente dos episódios de dor de fatos que aconteceram durante a vida dela. É uma coisa que sempre vai estar presente, inclusive na infância. O TDAH, se essa paciente com fibromialgia for também TDAH, ela vai relatar que a história dela lá atrás já tinha sinais na infância. O fibrofog, que é uma manifestação da fibromialgia, vai aparecer quando começar a manifestação da fibromialgia, de dores crônicas, né? Então, o que a gente teria seria uma comorbidade. Sim. TDAH com uma fibromialgia. Isso, pode vir com enxaqueca, por conta dessa sobreposição genética. A gente pode ter o TDAH em comorbidade com outras patologias, outros transtornos mentais, certo? Na psiquiatria a gente fala muito que normalmente o TDAH não vem sozinho. Quando a gente fala que não vem sozinho, é isso mesmo da comorbidade. Então, vou falar um pouco de números, assim, que eu acho que vai ilustrar muito bem. 6 em cada 10 pacientes com TDAH vão manifestar algum transtorno de ansiedade. Entre eles, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, né, algumas fobias. Então, é mais comum que quem tenha TDAH tenha também um transtorno de ansiedade. 3 a cada 10 podem manifestar transtorno bipolar de humor. E mais ou menos 4 em cada 10 pacientes vão apresentar transtorno por uso de substâncias. E aqui a gente entra num ponto muito delicado. Quem tem TDAH tem mais chances de manifestar doenças da dependência, transtorno de dependência. E aí ele pode entrar num ciclo muito complicado, né? Quando a gente fala em transtorno de dependência e TDAH, o paciente vai tentar, e é interessante isso, se automedicar. Então, ele vai buscar relaxamento, por exemplo, na cannabis. Ele está muito acelerado, muito agitado. Não se descobriu que ele tinha TDAH. E ele pode buscar o relaxamento nisso, um prazer nisso. E aí a gente pode entrar num ciclo, né, de desmotivação, de desatenção duplo. Tanto pelo uso contínuo da substância, quanto por um TDAH previamente. E aí a delicadeza desse diagnóstico. Então, quando um paciente for diagnosticado por TDAH, é imprescindível que se investigue outras doenças psiquiátricas, porque isso vai fazer parte da estratégia terapêutica, do desenho das estratégias de medicamentos para esse paciente. Né? Então, por exemplo, pacientes que têm transtorno de ansiedade generalizada, na hierarquia do tratamento, a gente tem que baixar essa ansiedade. Porque o tratamento do TDAH para esse paciente que tem transtorno de ansiedade, se ele estiver agudo, ele vai ser ineficiente, ineficaz, pode até causar danos. Então, tá aí uma questão. O paciente tem TDAH, deve ser investigada a presença de outras doenças psiquiátricas. Tanto o TDAH quanto outros transtornos têm sido muito falados, assim, ultimamente, né? E aí algumas pessoas até falam assim, popularizou muito o termo. Um dos transtornos é o TEA, né? O transtorno do espectro autista. E aí é comum virem até solicitações para avaliação com hipóteses diagnósticas conjuntas ali, de TDAH e TEA. É possível haver comorbidade entre esses dois transtornos? E por que há uma dúvida, né, em relação a eles? São sinais e sintomas parecidos? Podem como isso acontece? haver sobreposição, né, de sintomas parecidos. Então, um desinteresse pode ser confundido por desatenção. Então, pode confundir o médico que está de frente a um paciente com essas possibilidades diagnósticas.
A anamnese, ela é sempre linda, né? Que eu e a Marcela, a gente fala várias vezes aqui, né? Como foi o neurodesenvolvimento, né? Algumas alterações do autismo que não são observadas no TDAH, né? Que vem desde a infância, né? O autismo, a gente normalmente há um atraso do neurodesenvolvimento. No TDAH isso não acontece. Na verdade, é possível até que haja alguns sinais mais precoces de desenvolvimento no TDAH. Então, na verdade, o que a gente precisa é dessa avaliação detalhada. Muitas vezes, um diagnóstico diferencial através de um teste neuropsicológico ajuda muito, né? Principalmente quando há dúvida em relação ao transtorno do espectro autista e do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, é muito interessante essa avaliação conjunta do teste neuropsicológico com a avaliação médica. Mas eu gosto de dizer, né, que eu sou dessa escola, vim da UFG, que a clínica ela é muito linda, muito soberana, e um tempo importante com o paciente na sua frente vai te dizer muitas coisas. Sim. Perfeito. Meninas, eu queria convidar vocês para a gente fazer uma dinâmica agora. De mitos e verdades, né? A gente ouve as pessoas falando por aí sobre o TDAH e aí muitas dúvidas surgem, muitos mitos também sobre esse transtorno. E aí a dinâmica é o seguinte, eu vou falar uma afirmativa que vem da população em geral e aí eu quero que vocês me digam se isso é um mito ou se é uma verdade e aí me expliquem, né? O porquê da verdade ou se é mentira, ok? Vou começar com a doutora Isabela. Vamos lá. Isa, quem tem TDAH sempre come mal. Verdade ou mentira? Mito ou verdade? Mito. Um belo de um mito. Então, o paciente com TDAH, a pessoa com TDAH, ela pode ter uma alimentação organizada ao modo dela. Então, com as ferramentas, com as habilidades que ela foi desenvolvendo ali ao longo do tempo e dentro do funcionamento dela, conseguir desenvolver uma alimentação com qualidade. Da mesma forma que uma pessoa sem TDAH, ela pode ter uma alimentação ruim, mesmo tendo uma facilidade maior de organização, de atenção. Então, isso é um mito. O que é verdade é que para o paciente com TDAH, esse caminho é mais difícil, entre ele e o prato, então vão ter mais etapas e ele vai aprender a funcionar dentro dessas etapas. Talvez eles falem que que todo TDAH come mal, porque às vezes se distrai ali, né, e não segue as refeições que tem que seguir, mas então é um mito. É um mito. Pode haver a pessoa com TDAH que vai ter uma alimentação de pior qualidade e também aquela que vai aprender a desenvolver ali suas ferramentas para ter mais qualidade no comer. Maravilha. A senhora poderia dar o spoiler aí de algumas ferramentas que podem ser utilizadas pela pessoa com TDAH para melhorar os hábitos alimentares? Posso. Então, na rotina, o mais importante é a simplificação. Então, é desenvolver essas ferramentas de simplificação de etapas. Como, por exemplo, às vezes a pessoa com TDAH ela vai olhar para a cozinha, para o preparo das refeições, ela vai enxergar várias etapas antes de enxergar a refeição propriamente dita. Então, a gente pode planejar a compra de alimentos já pré-preparados, alimentos de qualidade, para fugir ali dos ultraprocessados, do delivery. A gente pode fazer o planejamento em quadros, como a doutora Marcela falou também, como é feito em outras atividades da rotina desse paciente. O próprio diário alimentar, então, é uma forma de trazer uma atenção maior ao comer, e isso colabora também com o tratamento nutricional, e deixar esse plano alimentar o mais previsível possível, assim como uma rotina mais previsível. Então, diminuir essa carga de decisão no prato é o melhor caminho que a gente pode trazer para esse paciente. Então, essa previsibilidade, para ele ter mais qualidade na rotina dele do dia a dia. Doutora Mariana, todo mundo é um pouco TDAH. Mito ou verdade? Mito. Tanto que a gente tem as estatísticas da OMS, né? Que aproximadamente 7% da população vai manifestar TDAH ao longo da vida. Na verdade, desde a infância. E a gente vai analisar, né, ao longo da vida adulta, como isso vai acontecer. É perigoso isso, né? Falar todo mundo tem TDAH. É porque, normalmente, em algum momento da vida, a nossa atenção não vai estar muito boa. A gente vai procrastinar, né? A gente vai ficar desinteressado ou agitado demais. E isso não é doença. Às vezes um momento, uma fase, um momento difícil que você está passando, alterações hormonais, por exemplo. Né? Então, não é todo mundo que tem TDAH, porque é uma doença e tem as suas estatísticas. Né? Na verdade, a gente tem períodos em que a gente pode
ter alguns sinais, mas que não perfazem, né, os critérios diagnósticos que foram, né, elaborados tão bem para que a gente tenha um norte, né, nesse diagnóstico. Sim, eu acredito que esse mito ele veio da nossa própria vivência hoje em dia, né? Que é tudo muito rápido, tudo muito Sem dúvida. veloz. A gente está sempre cercado de muitos estímulos ao Sem mesmo dúvida. tempo. E isso faz com que a gente fique distraído Sem mesmo, dúvida. né? Até na rede social, são várias. Celular, né? Tá Celular. roubando a Então, atenção. Muito, né? exatamente. Então, talvez por isso as pessoas estejam pensando, né? Todo mundo tem um TDAH. Né? Ou Os- todo mundo tem um os pouco de vídeos, TDAH. Os vídeos estão mais rápidos, né? As pessoas A estão informação mesmo, né? muito Chegando muito rápida, rápida pra gente. tudo muito rápido. E às vezes a gente não conseguindo processar isso na velocidade sem que se dúvida. espera que a gente tem Uhum. que processar. Sem dúvida. Né? Doutora Marcela, nem toda criança com TDAH será um adulto com TDAH. Mito ou verdade? Nem toda criança vai ser um adulto Não. com TDAH. Como é isso? Verdade, essa frase. É isso mesmo. Porque é o Tem seguinte, cura, né? Digamos, você tem cura? não é que tem cura, mas essa criança, se ela for bem tratada, bem manejada, tiver um diagnóstico precoce e ela for bem acompanhada, o que acontece? Os sinais e sintomas do TDAH, eles vão ser minimizados com os anos, e quando chegar na idade adulta, vão ser tão mínimos a ponto até de você pensar, se eu fui TDAH, eu esqueci. Já foi. Porque não são todos, é 60%, não é isso, Mariana, a taxa? E tem uma informação Uhum. interessante, que isso também está conectado com a maturação do frontal. Né? Isso. É interessantíssimo isso, que a gente não deve colocar crianças e adolescentes para tomar grandes decisões. Porque esses seres humanos, jovens, não têm o frontal plenamente desenvolvido. Não Isso. tendo o frontal plenamente desenvolvido, as decisões podem ser muito equivocadas. E aí, nesse sentido, da maturação cerebral, muitas vezes o TDAH ele é arrefecido. Né? E isso é maravilhoso, isso é uma conversa que eu tenho muito com meus pacientes jovens, né? Com bons hábitos, como a doutora Marcela falou, com autoconhecimento, muitas vezes os sintomas, eles são arrefecidos, eles ficam mais leves e o paciente aprende a lidar com eles, escolhe uma profissão que ele goste muito, em que ele consegue exercer um pouco do hiperfoco, digamos, Isso. e aí ele passa a não precisar de tratamento medicamentoso. E muitos são muito criativos, né? Isso, Então, eles podem utilizar a favor o hiperfoco e a criatividade. Isso. E essa estrada, né, passa por um autoconhecimento, por um entendimento. O paciente ele deve ser informado e acrescentado informações sobre o que ele tem. Que isso, ao longo do tempo, vai ajudá-lo, talvez, a não precisar de remédio, sabe? É interessante, doutora, você trazer a questão da criatividade, do hiperfoco, como coisas benéficas, né? Nessas pessoas. Porque muitas vezes a gente está aqui falando de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e parece que é só, assim, coisa ruim, né? Só o lado negativo, as dificuldades que a pessoa tem, mas a gente tem que pensar que esta pessoa ela tem um cérebro muito criativo também, né? Cheio de ideias criativas, e ela sabendo disso, ela vai conseguir aplicar em lugares onde ela vai conseguir funcionar bem, não é isso? É verdade. Isso. Então, ele pode desenvolver com esse autoconhecimento e pegar uma profissão que vai dar super certo. Que vai adaptar, né, aos desejos, né, que seja saudável, obviamente. Isa, eu acho que a gente já falou sobre isso, mas eu acho que você pode explicar mais. Tá bom. Excesso de açúcar na alimentação causa TDAH? É mito. E a gente precisa diferenciar, até o que a gente falou um pouquinho ali anteriormente. O excesso de açúcar ele não vai causar o TDAH, mas não quer dizer que o excesso de açúcar seja saudável para o indivíduo com TDAH ou qualquer outro indivíduo. Então é importante a gente fazer essa sinalização e relembrar pela própria questão do perfil desse paciente, porque que esse tipo de alimento mais rico em açúcar vai ser predominante na rotina alimentar dele. Então, são alimentos que trazem esse prazer mais imediato, mais rápido. Então, são pacientes que, às vezes, ficam um longo período sem comer, e é um alimento que está ali mais fácil para ele consumir, mas que não tem essa relação de causa e efeito para o desenvolvimento do transtorno.
Agora há pouco, doutora, nós conversamos e você estava falando aí dos medicamentos, de alguns pacientes que têm resistência a tomar os medicamentos, né, ali no tratamento. E aí, uma das afirmativas que as pessoas fazem é para não tomar o remédio, né? Quando isso acontece é porque elas não querem tomar. Aí elas diziam assim, o remédio muda a personalidade da pessoa. Isso é mito ou é verdade? É um mito. A personalidade é o que você conquistou, é o que você construiu ao longo da sua vida. Então, é uma construção que ela é muito embasada no temperamento, né? Como você nasceu, como é o jeito que você nasceu. E é uma construção ao longo da vida. O tratamento adequado do TDAH, ele vai atuar na área cerebral, né, que ele deve atuar, e vai melhorar aqueles sinais e sintomas que te causam prejuízo, quer seja no ambiente acadêmico, escolar, pessoal. Então, o que a gente espera do tratamento? Melhorar a atenção, melhorar a produtividade, melhorar os seus relacionamentos, quer seja familiares ou profissionais. Mudar personalidade não é o que se busca com o tratamento. Se isso acontecer, ele deve ser revisto. Mas não é o que a gente vê no dia a dia. E interessante essa questão do paciente não desejar tratar. O paciente que chega até nós fala, doutora, eu quero saber se eu tenho um diagnóstico, mas eu não quero tratar. Esse paciente tem que ser acolhido. Não quero tomar remédio. Não quero tomar remédio. Então, esse paciente tem que ser acolhido. Você vai levantar junto com ele os pontos frágeis da vida dele. Você vai encaminhar para a psicoterapia. E ele precisa fazer um exercício ativo nas mudanças dos hábitos dele. Mas muitos pacientes que têm quadros moderados a graves, eles sofrem muito por isso. E o tratamento adequado, ele muda a vida. Ele não vai mudar a personalidade. Ai, obrigada, né? Doutora Marcela, quem tem TDAH não consegue prestar atenção em nada. Verdade ou mentira? Mito ou Mentira. verdade? Mentira, porque ele tem uma dificuldade de regular a atenção, de canalizar a atenção. Mas para aquilo que ele tem mais interesse, ele consegue focar muito. Videogame. Hiperfoco, né? Então, a gente fala que até é uma dificuldade da regulagem dessa atenção, né? Regular a atenção. Porque ele consegue, sim, manter a atenção naquilo que ele tem mais interesse. Ótimo. Também tem, assim, se falado muito nas redes sociais, nas mídias, né? Sobre saúde da mulher. Eu sei que vocês duas trabalham bastante, né, com esse tema. Sim. Doutora Isabela também atende bastante mulheres, né, Uhum. ali na parte da nutrição. Uhum. E aí, eu acho que é importante a gente falar sobre esse tema, Sim, né, da mulher. Até porque se a gente pensar hoje, a mulher, ela tem diferentes tarefas no seu dia a dia. Então, ela tem uma carga, né, de trabalho. E aí, a gente inclui trabalho doméstico, trabalho fora de casa, cuidado com os filhos, enfim. Como é a vida de uma pessoa, de uma mulher, né, com TDAH e com toda essa sobrecarga que a mulher já carrega? Eu acho que antes da sobrecarga, a gente tem que entender as diferenças do gênero da apresentação do TDAH. E eu acho essa parte importantíssima. A maioria das mulheres vão apresentar o subtipo desatento. A maioria dos homens, o subtipo impulsivo, agitado, hiperativo. Nesse sentido, a mulher perde um pouco no diagnóstico precoce. E isso vai afetar a vida adulta. Porque o subtipo desatento, principalmente feminino, ele não dá trabalho. Ele não chama atenção na escola. Eu arrepio para falar isso. Ele não briga na escola, Não briga. né? Então, a diretora não vai chamar. Ela vai ser rotulada, como você falou, que é o caso da Sabrina Sato, né, que mencionou isso. Então, é um subtipo desatento, considerado no mundo da lua, viaja demais, emotiva demais, no mundo de Bob, digamos assim. E aí vai ser considerada incapaz, né, inadequada muitas vezes, e esse diagnóstico passa batido. Então, vamos ter uma jovem com uma autoestima prejudicada, e que muitas vezes ela vai adotar posturas quase obsessivas e perfeccionistas, e isso é muito interessante, gente. Porque essa menina vai aprender a fazer muito mais para ter um resultado pequeno. Então, ela pode beirar um perfeccionismo, ela vai ter que se esforçar muito mais para ter um resultado mediano. E vai carregar isso ao longo da vida.
Isso faz diferença, gente. Isso vai comprometer a autoestima, isso vai comprometer como ela se vê, né? A autoestima é muito sobre isso. E vai comprometer o desempenho acadêmico dela. Então, vamos dizer que ela já sai perdendo. É muito isso. Os diagnósticos geralmente são Mais dados tardios. mais tardiamente. São diagnósticos mais tardios, né? E aí, sobre a questão da vida, o TDAH na mulher ao longo da vida. A gente sabe que nos ciclos menstruais, quando ocorre queda de estrógeno, ocorre uma piora da atenção. E aí, nessas pacientes com TDAH, piora o transtorno nesse período pré-menstrual. E a gente tem também que na menopausa, próximo, na perimenopausa, também tem uma piora. E então a mulher ela tem o estrógeno, ele está relacionado à queda do estrógeno com a disfunção dopaminérgica. Sem dúvida. Né? Então nós temos o ciclo menstrual piorando e temos lá na frente a menopausa também dando uma outra piora. Porque a menopausa a gente já tem uma queda sustentada, né, do estrogênio. E nesse sentido, sem a presença de um TDAH, muitas vezes a mulher já tem umas, a gente fala fumaças cognitivas, né? O brain fog da menopausa. Da menopausa. Sem a presença de um TDAH. Então, nessas mulheres que já estão com comprometimento da atenção próprios da alteração hormonal, o TDAH pode vir mais intenso e ser diagnosticado, por exemplo, nesse momento. Né? E aí pode gerar uma confusão na menopausa, que a paciente já está com 50 anos, até com, será que está iniciando um processo demencial, né? E aí, mais uma vez, a história dessa paciente, né? Que eu já tive casos de paciente com 55 anos, que nós fomos estudar o caso da paciente, ela me relatou que, por exemplo, esqueceu um filho dela na Disney. Que ela sempre esqueceu chave, esqueceu bolsa, esqueceu... Então, não era um quadro de demência. Ela estava totalmente independente, autônoma, e era um quadro que era de muito antigo, né? Um histórico... Um padrão sustentado. Um padrão sustentado. Atenção, né? E aí a mulher, e aí dentro desse sentido de mães, né? Falando sobre sobrecarga, essa mulher com TDAH, no momento da maternidade, ela se vê com uma piora da concentração, com piora do desempenho da atenção, porque é mais um prato para ela administrar. Então, muitas vezes se faz um diagnóstico também após a maternidade. Até então, sustentando uma previsibilidade, um perfeccionismo, ela conseguiu conduzir com poucos prejuízos, mas com sofrimento interno. Na medida que surge a maternidade e a grande imprevisibilidade que ela traz, né? O TDAH, ele grita. Aí aparece a impulsividade. Ela não tinha até então. Agitação. E é muito sério, porque gera sofrimento. Mas, gente, mas por quê? Não, existe um padrão de compensação feminino aí desde a infância. E aí, com mais esse pratinho a se sustentar e administrar, ela tem uma piora da atenção, né, do foco. Quando não vem um burnout, né, uma piora do transtorno de humor pelas alterações hormonais puerperais, né, e aí é um prato cheio para a frustração. Então, nós, como profissionais da área da saúde, de maneira geral, mulheres, a gente tem uma grande responsabilidade no cuidado delas, né, que tem esse diagnóstico postergado e que pode comprometer, né, a vida delas, mas que com uma boa anamnese, com um bom esquema e planejamento terapêutico, essa vida vai mudar. Doutora Isabela, existe aí alguma dieta que pode ajudar essas mulheres que estão passando pelo período da menopausa, né, que tem todas essas oscilações aí? Existe algo que a nutrição consegue ajudá-las aí nesse período? O chá de amora? E aí, o chá de amora? Eu vou responder parecido, assim, ó, quase sempre. A gente nunca vai centralizar, né, ali a responsabilidade de uma melhora de sintomas a um nutriente ou a um tipo de dieta, mas eu gosto de olhar sempre a um padrão alimentar. Então, é um padrão alimentar mais rico em nutrientes que vão favorecer essa mulher, em alimentos fonte de ômega 3, em alimentos fonte... atenção à vitamina D por conta da saúde óssea dessa mulher. E aí, se falando em relação ao TDAH,
me chama mais a atenção o agravamento em relação à organização de rotina alimentar para o cuidado com ela. Porque além das multitarefas que essa mulher vai ter, então ela vai sempre ficando ali para depois. Sim. Então o cuidado dela é o último. É. Já é difícil essa gestão de tempo, essa gestão de toda a organização, e aí esse cuidado dela ainda vai ficar por último na fila. Então o meu papel ali para o cuidado com ela, além de ter esse espaço para ela se cuidar, para ela ter esse espaço também de olhar para a alimentação dela e conseguir se incluir ali em primeiro lugar, pelo menos um pouquinho, dentro do contexto Da alimentar. rotina, né? Sobre a questão das vitaminas, a B12, eu sempre avalio, porque realmente a gente vê uma diferença incrível na prática clínica. Sim. E às vezes está dentro do normal, mas a faixa é tão grande, é de 200 a 900, né? Então você tá lá, o paciente, tá 250, tá normal, não tá. Não. Você tem É. que manter essa vitamina Sim. por volta de 500, 600, Isso. e principalmente nesses pacientes Que ela que esteja tem ali esse pelo menos preste acima de, atenção. pelo menos acima de 350 já é uma Isso. faixa mais segura Mais para ter segura. qualidade. Isso. E até o ferro também, né? Tanto nas mulheres que ainda menstruam, quanto nas mulheres em menopausa, a gente é um nutriente que faz muita diferença nessa questão do cansaço, da memória também. Sim, Então, é sem um nutriente dúvida. que a gente precisa sempre estar monitorando. E aí, no caso, o nutriente em si, é importante a gente olhe em relação à deficiência, e não à suplementação, sem olhar esse contexto se realmente é necessário. Sim. Uhum. Gente, esse nosso papo tá muito bom, mas a gente precisa finalizar, infelizmente, né? E aí, nesse momento, eu espero, sinceramente, que todo o nosso debate aqui possa ter ajudado as pessoas aí que precisam de mais informação, né? Que a gente consiga ter esclarecido alguns pontos, desvendado alguns mitos relacionados com o TDAH. Mas aí eu quero agora pedir para vocês deixarem para os nossos telespectadores, ouvintes do podcast, uma mensagem final, né, que vocês queiram deixar aí para eles. Sobre esse cuidado, né, sobre o tratamento, enfim. Eu vou dizer a você que tem TDAH que um diagnóstico ele não te define. Você consegue ser o que você quiser tendo TDAH. Você só precisa ter esse diagnóstico, ter o autoconhecimento e as ferramentas que vão te ajudar a deslanchar, a ter o desenvolvimento que você tanto deseja. Hoje, o meu recado vai para quem está se autodiagnosticando. Muito cuidado com o que você está assistindo, muito cuidado com quem você segue nessas redes, mundo afora, né? Se você tem alguma dúvida, busque um especialista de confiança, busque indicações de médicos em que você já confia, psicólogos com que você já tem uma relação, né? A gente não consegue identificar doenças psiquiátricas em nós na maioria das vezes. A gente precisa de estar perto de alguém preparado. Aqui eu quero deixar a mensagem de que eu espero que quem estiver nos assistindo saia com um pouco menos de preconceito em relação ao olhar para como a pessoa com TDAH se alimenta e os desafios que ela encontra nesse processo, e que muitas vezes o corpo dela vai encontrar por meio ali de uma fome que demora a chegar, ou um alimento que esquece na geladeira e estraga, uma forma de falar que está tendo dificuldade. Então, que a gente que esteja ao redor dessa pessoa, que a gente seja uma ponte de apoio ali para ela, e que o cuidado com a alimentação também seja um espaço para isso na vida dela. Você é o que você come? Você é o que você come. Também. Também. Doutoras, mais uma vez, muito obrigada pela participação, colaboração de vocês e por vocês também fazerem parte da família Morada. Eu fico muito feliz em poder compartilhar momentos como esse aqui com vocês. E tenho o privilégio de poder trabalhar com vocês também lá na Clínica Morada, tá bom? Foi ótimo. Muito, muito, muito obrigada. E vocês estão sempre convidadas a sentar aqui nesta bancada para a gente sempre falar de assuntos interessantes para a nossa comunidade. Voltaremos. Tá bom? É um prazer. E não se esqueça de seguir o nosso canal para ter acesso aos outros episódios que virão. Obrigada pela atenção de vocês, pela paciência e continuem buscando informação, porque o conhecimento é o primeiro passo para transformar a sua vida.